Se você perdesse o emprego, por quanto tempo você conseguiria manter suas despesas? Será que seria interessante ter uma reserva para esses momentos? Bom, esse é o assunto que vamos tratar no vídeo de hoje. Sejam bem-vindos, pessoal. O meu nome é Henrique e você está no canal Salvo pelo Gon. Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o porquê você deve ter uma reserva de emergência e onde aplicar o seu dinheiro. Então, se esse assunto é do seu interesse, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no nosso canal para não perder nenhum conteúdo e bora pro vídeo. No último vídeo do canal, eu fiz um passo a passo sobre como organizar sua vida financeira. E um desses passos era justamente criar sua reserva de emergência. Inclusive, se você ainda não assistiu o vídeo anterior, recomendo fortemente que você faça isso. Vou deixar o link aqui na descrição para você conferir. Bom, voltando ao assunto, no vídeo em questão, eu falei a extrema importância de você ter uma reserva de emergência para que você tenha sossego na sua vida financeira. Então, se você já quitou suas dívidas, começou a poupar dinheiro, o próximo passo que você tem que fazer é justamente criar sua reserva de emergência, antes mesmo até de começar a investir. Mas por que é tão importante assim ter a reserva de emergência? Vamos pensar em uma situação hipotética. Imagine que você trabalha em uma empresa de médio porte, ganha seu salário mensalmente e costuma gastar todo ele ao longo do mês. De repente, ocorre uma crise financeira no país e a empresa, para não falir, tem que cortar custos. E um dos custos que ela corta é justamente os funcionários. E você é um dos funcionários que foi demitido. Você gasta todo o seu dinheiro ao longo do mês. O que é que você faria agora nessa situação, sem emprego e sem nada para se manter nos próximos meses? Provavelmente você teria que correr atrás de algum empréstimo ou algo do tipo, e isso faria com que você se afundasse financeiramente, pois juros, quando não estão do nosso lado, eles podem ser destrutivos. Agora imagine essa mesma situação, só que você tinha uma reserva de emergência. Dessa vez, você vai conseguir passar por esse momento muito mais tranquilamente, pois esse dinheiro é justamente para isso, para lhe amparar naqueles momentos turbulentos. Alguns exemplos de quando você pode precisar da sua reserva de emergência é acidentes automobilísticos, perda do emprego, cirurgias inesperadas. Em todas essas situações, você precisa de uma grande quantidade de dinheiro de uma forma rápida. E se não tiver uma reserva de emergência, provavelmente você vai ter que recorrer a terceiros, a empréstimos e, como eu disse anteriormente, acabar se endividando. Tá, Henrique, eu já entendi que eu preciso de uma reserva de emergência para esses momentos de turbulência, mas onde que eu deixo esse dinheiro? Bom, eu já digo para vocês, mas vocês já deixaram um like aqui embaixo? Bom, isso ajuda demais a gente. O YouTube entende que quanto mais likes tiver, mais relevante é o nosso conteúdo e vai espalhar para mais pessoas. Então eu conto com o seu like. É só uns 5 segundinhos, só você clicar e ajuda demais a gente. Voltando ao assunto, em reserva de emergência, 3 conceitos devem estar na sua cabeça: liquidez, volatilidade e risco. Esses 3 conceitos são os pilares que vão definir onde você deve colocar a sua reserva de emergência. O primeiro deles é a liquidez. Ele é a facilidade e a rapidez com que você consegue resgatar o dinheiro da sua reserva. Por exemplo, existem fundos de investimento que têm o prazo de resgate D mais 30. A letra D significa o dia do resgate e 30 significa o número de dias, ou seja, a partir do dia que você pediu para resgatar o seu dinheiro, ele só entrará na sua conta 30 dias depois. Então pensa comigo, será que é realmente eficiente deixar a sua reserva em um fundo que você só vai conseguir colocar as mãos no seu dinheiro 30 dias depois? Se esse dinheiro foi feito para uma emergência, você vai precisar dele imediatamente após sofrer a emergência. Então o ideal é que você procure investimentos que tenham prazos menores, como por exemplo, liquidez diária, que é quando no mesmo dia que você pede para resgatar, o dinheiro já cai na sua conta, ou D mais um, que você pede para resgatar hoje e amanhã o dinheiro cai na sua conta.
A volatilidade é outro ponto de atenção que você precisa ter para sua reserva de emergência. Você não pode deixar ela em locais que tenham grandes oscilações de valor. Por exemplo, ações costumam ser bastante voláteis. Então, não é algo tão incomum de acontecer de uma ação cair 10%, 20% em um período um pouco maior, até 50%. Então, imagina que você sofra uma emergência e, de repente, quando você vai resgatar a sua reserva, o valor dela está 50% menor. Por exemplo, se você tinha 10 mil reais na sua reserva de emergência e ela sofreu uma queda de 50%, agora você só tem 5 mil reais. Provavelmente, esses 5 mil não vão ser suficientes para garantir que você arque com todos os custos da sua emergência. Então, o ideal é que você deixe o seu dinheiro em um local que sofra poucas oscilações, que não sejam oscilações bruscas. Então, para isso, é interessante você focar a sua reserva de emergência em investimentos de renda fixa, pois eles têm baixa volatilidade, têm um prazo definido para resgate e eles têm uma taxa de retorno já especificada no momento do seu investimento. Já em relação ao risco, ele pode ser visto de duas formas. O risco da instituição em que você investe e o risco do investimento em si. Normalmente você vai usar um banco ou alguma corretora para poder acessar produtos de investimento. E essa instituição precisa te fornecer segurança para que você mantenha sua reserva de emergência lá. Se a instituição é muito pequena ou pouco conhecida, já é importante você ligar um alerta. Outra coisa é verificar se a instituição está cadastrada junto à CVM. A CVM é a Comissão de Valores Mobiliários. Ela é basicamente a xerife do mercado financeiro no Brasil. Então, se ela não tiver cadastro e se ela não estiver autorizada a operar aqui no Brasil, nunca coloque o dinheiro nela. Agora, quanto ao risco do investimento, é interessante você focar em ativos de renda fixa, pois, como eu disse anteriormente, eles têm baixa volatilidade, têm prazos definidos, retornos definidos e eles funcionam como um empréstimo. Você pode emprestar dinheiro para o governo, para grandes bancos, para empresas. Esses são os emissores da dívida. E para que você coloque seu dinheiro em um ativo de renda fixa de qualidade, é importante que os emissores sejam emissores seguros. Por exemplo, muito dificilmente o governo vai te dar um calote. É mais seguro emprestar o dinheiro para o governo do que, por exemplo, para uma pequena empresa. Essa pequena empresa tem chances de quebrar e não te devolver o valor que você investiu. Dito isso, existem alguns investimentos que se encaixam dentro dessas três características. O primeiro deles é o Tesouro Selic. Esse investimento ele tem um prazo de resgate D+1, ou seja, a partir do dia que você solicitar o resgate, no próximo dia o dinheiro vai cair na sua conta. A volatilidade desse título é baixa, visto que ele está atrelado à taxa Selic, que no momento que eu estou gravando esse vídeo equivale a 2,75% ao ano. Ou seja, o seu dinheiro vai rendendo todo dia um pouquinho até completar os 2,75%. E o risco é extremamente baixo, pois nesse título você está emprestando dinheiro diretamente ao governo. Então, muito dificilmente você vai receber um calote do governo. O segundo investimento que se encaixa nessas características é CDB de liquidez diária. Se o CDB, Certificado de Depósito Bancário, possuir liquidez diária, significa que no mesmo dia que você solicitar o resgate, o seu dinheiro vai cair na sua conta. A volatilidade desse título é baixa e rende, na maioria das vezes, o CDI. O CDI é quase como se fosse um primo da taxa Selic. Na prática, eles rendem quase a mesma coisa, mas é importante você procurar títulos que rendam 100% do CDI. E o risco depende do emissor daquele CDB. O ideal é você procurar CDBs emitidos por grandes bancos, que reduzem o risco daquele investimento. Vamos só recapitular.
A sua reserva de emergência precisa ter alta liquidez para que você consiga ter rapidez para sacar o seu dinheiro, baixa volatilidade para que você não tenha surpresas na hora que precisar do seu dinheiro e baixo risco para que você não perca o seu dinheiro. Bom, essas são as informações essenciais que você precisa para começar a montar a sua reserva de emergência. E o melhor de tudo é que não precisa de muito dinheiro para começar. Por exemplo, Tesouro Selic, no momento que eu estou gravando, você precisa de R$ 107 para comprar uma cota desse título. Existem também CDBs de alguns bancos que você consegue investir a partir de R$ 1. Então, não tem desculpa para você adiar a criação da sua reserva de emergência. Então, pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. Se esse conteúdo foi legal para vocês, eu peço que vocês se inscrevam aqui no nosso canal, compartilhem também, deixem seu like e até o próximo vídeo.